No caminho para a crucificação, bem no meio de todo aquele sofrimento, Jesus fez uma declaração, nossa, uma declaração surpreendente, que muita gente até hoje não entende muito bem. Então, vamos juntos desvendar essa profecia. Olha, a cena de uma angústia total. Jesus está ali, carregando a cruz, e algumas mulheres começam a chorar por ele. Só que em vez de simplesmente aceitar a compaixão delas, ele vira e as surpreende com essas palavras. É um momento de emoção muito profunda, né? Essas mulheres estavam mostrando uma compaixão genuína, humana, diante de um sofrimento que é inimaginável. Elas viam o Filho de Deus indo para a morte. E, claro, os corações delas estavam partidos. Mas a resposta de Jesus vai muito, mas muito além de um simples obrigado. Sabe, aquela interpretação mais comum de que ele estava só consolando elas, não pega a real profundidade do que estava acontecendo ali. Pois é, se não era um consolo, qual era a intenção por trás de uma fala tão forte num momento tão crítico como aquele? E aqui vem a grande virada da história. Aquelas não eram palavras de conforto. Eram, na verdade, um aviso. Um aviso profético e muito urgente. Ok, vamos mergulhar nisso. Em vez de focar no próprio sofrimento, o que já seria incrível, Jesus muda completamente o foco. Ele desvia a atenção para uma calamidade que ainda ia acontecer, um desastre que cairia sobre a cidade de Jerusalém e seu povo. E com uma clareza impressionante, ele estava profetizando o juízo que viria sobre a cidade, porque, como uma consequência da rejeição a ele. Jesus sabia que o choro daquelas mulheres não seria nada, absolutamente nada, perto do que ainda estava por vir. De acordo com a narrativa, esse julgamento foi uma consequência direta dessas ações. O mesmo Jesus que foi condenado injustamente estava, naquele momento, profetizando o resultado daquela condenação para a própria geração que a realizou. A tribulação seria tão, mas tão intensa, que uma condição que normalmente era vista como uma desgraça, que era não ter filhos, passaria a ser considerada uma bênção. Isso dá uma dimensão da escala de sofrimento que ele estava prevendo para aquelas mulheres e para os filhos delas. E o que acontece é que essa palavra profética se tornou um evento histórico. Um evento bem concreto. Um momento que mudou completamente o curso da história. O mais impressionante aqui é a precisão do tempo. Menos de 40 anos depois, ou seja, dentro de uma geração, a profecia se cumpriu. As legiões romanas sitiaram a cidade, o que resultou em fome, na destruição total de Jerusalém e, claro, na queda do templo. Esse cumprimento histórico serve como uma confirmação poderosa daquela palavra dita no caminho doloroso para o Calvário. A história acabou registrando exatamente o que a profecia anunciou. Mas a destruição de Jerusalém foi muito mais que um evento histórico. Ela marcou uma virada espiritual gigantesca. Vamos dar uma olhada no que isso significou. Essa mudança é fundamental. O juízo não era um castigo eterno, mas sim uma consequência histórica, que selou o fim da antiga aliança, aquele pacto original centrado no templo físico. E com isso, nascia uma nova era, a do reino de Deus, que não está mais localizado num prédio, mas que habita dentro das pessoas. Então, o ponto crucial é este. Toda essa história, desde a profecia até o seu cumprimento, revela a natureza de Deus, que é fiel para cumprir suas promessas de salvação e também para executar os juízos que anuncia. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se essa fidelidade de Deus abrange tanto a saudação quanto as consequências, como é que isso molda a nossa compreensão das ações dele no mundo? É, sem dúvida, algo para se pensar.